Irmãos, a paz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele disse que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Ele possui toda a autoridade. O profeta Isaías diz que o principado está sobre os ombros dele, que sobre ele repousaria o governo, o domínio. O salmista, no Salmos 45, diz que ele foi ungido dentre todos os seus companheiros. Há sobre ele uma porção, havia sobre ele durante o seu ministério e também há hoje sobre ele uma porção. O Senhor, ele de fato pode resolver todos os nossos problemas. O homem ele não tem autoridade ilimitada. A autoridade do homem é limitada. É limitada quer seja pelo seu superior, quer seja pelas autoridades que foram colocadas, né, acima dele. É uma autoridade que não é plena. Porém, a autoridade de Deus é sobre a nossa vida e sobre todas as coisas, ela é plena. Por isso que Jesus diz, toda a autoridade me é dada nos céus e na terra. No céu e na terra. Os anjos do céu, eles obedecem. Os seres espirituais de uma forma geral, inclusive anjos e demônios, obedecem à autoridade de Jesus. Na terra não é diferente. A natureza, todas as coisas obedecem à voz do Senhor. Então, nós, quando passamos por dificuldades, nós temos a tendência de achar que Deus ele não tem poder, né? Ou temos a tendência a limitar a autoridade divina, a limitar o poder do Senhor, aquilo que Ele realmente pode fazer, aquilo que realmente Ele pode transformar. Nós falamos, olha, eu acho que o Senhor não dá conta. É uma tendência nossa. Nós somos limitados e queremos às vezes limitar Deus. E Deus não é limitado. Ele não pode ser limitado, colocado dentro de uma caixinha. Quando o Senhor Jesus, ao longo do seu ministério, ele demonstra em diversas vezes o poder que ele tinha. Mas uma situação específica, eu gosto de pensar nela. Quando ele atravessa o mar da Galileia com seus discípulos, ele acalma a tempestade. E quando ele termina ali de ordenar ao mar e ao vento que se calem, que a tempestade fosse ali aplacada, a palavra diz que os discípulos eles viram uns para os outros e dizem, quem é esse que até o mar, o vento e o mar lhe obedecem? Quando Jesus ele chega até uma pequena cidade, um vilarejo próximo ao mar da Galileia, vem ao seu encontro um homem endemoniado com uma legião de demônios. Ele expulsa os demônios daquele homem e o liberta em Gadara. Pouco à frente, ele fica sabendo da morte de seu amigo, os dias passam, ele vai até um vilarejo em Betânia e ele ressuscita Lázaro, seu amigo. Então, nesse relato, nesses 3 relatos, né, alguns capítulos dos evangelhos, nós vemos que ele tem autoridade, é algo sequencial. Nós vemos a autoridade de Jesus sobre o vento e o mar, sobre a natureza. A autoridade dele sobre demônios e anjos, quando ele chega até a beira do mar de Genezaré e ele expulsa demônios em Gadara. E nós vemos a autoridade dele sobre a morte e a vida, quando ele chega em Betânia e ele ressuscita Lázaro. Toda a autoridade lhe foi dada. A autoridade do homem é limitada. Se você for até o secretário de obras da tua cidade, se arrebentar um cano no meio da rua, já aconteceu isso aqui, então eu sei como que funciona. Meu irmão, é uma luta. Você fica 5, 6 horas lá esperando o cidadão aparecer para tentar conseguir ali um favor ou uma autorização para poder ir uma equipe lá e reparar o cano, a tubulação. E a autoridade dele é limitada, né? Que se o cano arrebentou no meio da rua, aí o secretário de obras mandou uma equipe, mas aí a tubulação passa por dentro de um hospital, aí tem que falar também com o secretário de saúde. Então imagina, Jesus não. Nós temos acesso livre a Ele. Ele tem todo o poder para mudar toda a nossa vida e as situações mais adversas. A autoridade nossa, ela nos foi concedida, na verdade, através dele. A autoridade que nós temos para entrar em oração, para pelejar uma batalha espiritual, é Ele que nos dá essa autoridade. É através da morte dele na cruz do Calvário, Ele transferiu para nós a autoridade do Espírito Santo, para que pudéssemos assim guerrear e enfrentar o mundo espiritual. Tá? Eu lembro de uma situação quando eu era estagiário, né? Muito novo. Eu tinha um chefe que ele dizia assim, olha, fala com quem resolve. Não adianta você falar com quem é estagiário que nem você. Então, eu mesmo sendo um estagiário, eu falava com quem resolvia. E realmente, fale com quem resolve, com quem resolve. Eu não vou resolver o seu problema. O seu amigo, a sua amiga, o seu irmão, o seu parceiro de oração, até o pastor da sua igreja não vai conseguir resolver o seu problema. Mas quando você dobrar os seus joelhos em oração, colocar sua vida diante do Senhor, Ele resolve os nossos problemas. Ele tem poder sobre
o vento e a tempestade, o mar. Ele tem poder sobre demônios e anjos. Ele tem poder sobre a morte e a vida. Você realmente acha que ele não tem poder para mudar o que está acontecendo agora na sua casa, o que está acontecendo agora na sua vida profissional, o que está acontecendo agora na sua saúde, o que está acontecendo agora na sua luta dentro dos seus pensamentos, do seu coração, na sua batalha da mente? Você realmente acredita nisso? Eu acho que é muito mais fácil acreditar que ele tem poder do que acreditar que ele não tem. Porque tudo mostra o poder de Jesus. O poder como Criador que Deus tem, o poder como Redentor do Filho e como Consolador do Espírito Santo. Está tudo manifesto, irmãos. Não dá para ter dúvida disso. Quando buscamos a presença dele, nós temos a certeza de que todas as coisas estão no governo e no controle do Senhor. Olha, particularmente, eu acho que isso me traz uma segurança e uma tranquilidade. Saber que tudo está no governo de Deus. Tudo. Deus não perdeu o governo da nossa vida. Porque às vezes a gente olha, né, o mar revolto, a tempestade que nem os discípulos, uma grande luta, uma grande adversidade externa, e nós pensamos que Jesus perdeu o controle. Que Jesus ele não consegue aplacar, acalmar a tempestade. Deus não perdeu o controle das tempestades externas e nem das tempestades internas. Quando Jesus ele desce com seus discípulos e chega em Gadara, havia um endemoniado ali, um homem que estava com uma legião de demônios sobre si. Era uma luta interna. Se ele acalmou a tempestade no mar de Genezaré, era uma adversidade externa, ele acalma a tempestade interna daquele homem, expulsa aqueles demônios. E logo depois ele ressuscita Lázaro, já tendo morrido há 4 dias. 4 dias. Então, às vezes, nós pensamos que o nosso problema, né, já passou tanto tempo, Senhor. Já cheira mal, né? Tanto tempo. Ou então, parece ser tão impossível como a situação daquele homem endemoniado, que todo mundo prendia ele arrebentava as cadeias e, né, se açoitava, andava entre sepulcros, no meio de cemitérios. Ou a tempestade que parecia ser, que era o fim deles, dos discípulos, ali no meio daquele mar. São tantas situações de adversidade, situações que fogem do nosso controle. E quer ver uma coisa que gera desespero em nós? Quando nós vemos que nós não podemos fazer absolutamente nada. Quando as circunstâncias, as lutas, elas fogem ao nosso controle, do nosso controle, nós nos desesperamos. Mas tenha essa certeza. Como eu falei no início, o salmista ele diz que Deus ele ungiu o seu Filho a mais do que todos os demais. Em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, a palavra fala que assim como Jesus, o Nazareno, ele andou, curou e salvou, quebrando as correntes de Satanás e operou milagres e maravilhas. E esse mesmo Deus que operou milagres que não podiam ser descritos, não haveriam livros para descrever todos os milagres que ele fez. Ele não mudou. Deus não mudou. Não estou falando isso daqui da boca para fora. A gente vai vivendo experiências com Deus, né, e experiências de provisão, de proteção, experiências do cuidado e do amor dele conosco. Eu não estou falando de algo que eu não vivo, senão eu seria um hipócrita falar para vocês aqui que o Senhor não opera na minha vida, que o Senhor não atende as minhas orações, que o Senhor não conversa comigo. Ele conversa, ele fala. É claro que nem sempre vai falar o que eu quero, né? Normalmente ele fala até o que eu não quero ouvir, o que eu não quero fazer, porque é isso, né? A nossa razão, as nossas limitações, a nossa visão humana nos levam ao outro lado, muitas vezes. Mas Deus, ele é presente, é um Deus presente. É um Deus que tem sobre ele o domínio, a autoridade e o governo, toda a autoridade. Tá? Não limite Deus, não. Não limite o agir de Deus e nem limite o poder dele. Não tente colocar Deus numa caixinha. Quando nós fazemos isso, nós achamos que Deus ele é limitado que nem a gente, né? Que se as coisas estão difíceis demais, ele não dá conta. Nós não damos conta. Eu não consigo dar conta. Eu não consigo resolver nem os meus problemas, que dirá dos irmãos. Às vezes eu fico perplexo, as pessoas, Alain, me ajuda. Dá vontade de falar assim, minha irmã me ajuda. Meu irmão me ajuda também, que eu também estou precisando de ajuda. O único que pode ajudar realmente é Jesus, é Ele. Ele é o único socorro bem presente no dia da angústia, o único socorro
Ele sabe o que você está sentindo agora. Ele conhece a angústia que está dentro do teu coração, a aflição que toma conta do seu ser. Ele sabe, eu não sei de nada, meu irmão. Eu não sei nem o que está dentro de mim. Às vezes eu vou orar e aí estou com uma tristeza, uma angústia, uma aflição que eu nem sabia que eu estava, eu pensava que estava bem. Mas Deus, Ele conhece o teu e o meu coração. E Ele tem todo o poder e autoridade para transformar todos os cenários difíceis de adversidade e restaurar a sua sorte, tá bom? Deus te abençoe, nos abençoe nessa noite, nesse dia, nesse finalzinho de dia. A paz do Senhor Jesus.